Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é o Anderson Gonçalves e nós estamos mais uma vez aqui para comentar sobre a lição da Escola Dominical de Jovens. Esse trimestre nós estamos comentando sobre exortação, arrependimento e esperança. Estamos tratando sobre o ministério do profeta Jeremias. Hoje, na lição de número 2, nós vamos tratar sobre a mensagem de Jeremias para Judá. Lembrando que eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, junto com o pastor Sadraque Muniz, que é o nosso pastor presidente. Bem, na lição anterior, nós tratamos sobre o chamado de Jeremias. Informamos qual que era a sua mensagem profética, falamos sobre o aspecto histórico, sobre o ano em que ele nasceu, a cidade em que nasceu. E nessa semana, nós vamos tratar mais sobre o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do profeta Jeremias. O texto principal, a palavra do Senhor diz: Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Jeremias capítulo 2, versículo 4. Logo no texto principal, nós já temos a informação do destinatário desta mensagem profética, ou seja, a casa de Jacó, a casa de Israel. Quando chegamos ao resumo da lição, diz assim: Jeremias chama a Judá ao arrependimento e alerta sobre a disciplina que receberia como fruto da desobediência. Nós sabemos, inclusive, Deuteronômio capítulo 28, fala sobre as bênçãos e as maldições. Seguindo a Deus, fazendo a sua vontade, nós temos diversas bênçãos. Porém, com a desobediência, nós temos diversas maldições. Quando Deus alerta ao povo de Judá, ele está dizendo que o arrependimento geraria bênçãos. Já a desobediência a Deus e o afastamento a ele geraria diversas maldições. Quando nós caminhamos pela leitura semanal, perceberemos que Deus santifica a Israel, ou seja, a inclinação de Judá a Deus levaria o povo à santificação. Já a desobediência levaria o povo à impureza. Quando tratamos sobre a santificação, chegamos a Ezequiel capítulo 18, e lá fala que Deus insiste para que o povo se arrependa. Caminhamos para Provérbios capítulo 3, versículo 11, e diz que a correção de Deus, ela vem para que o homem melhore e para que ele viva uma vida de pureza. E por fim, chegamos a Lucas capítulo 15, que narra sobre a vida de diversas pessoas, entre elas a parábola do filho pródigo, dizendo que o arrependimento deste filho geraria uma nova história, ou seja, pessoas que se arrependem conseguem desfrutar das promessas de Deus. Nesta lição, nós temos alguns objetivos. O primeiro deles é apresentar a palavra profética. Qual foi a palavra profética de Jeremias? O segundo é explicar sobre a dura advertência divina de Judá. E terceiro, destacar o chamado ao arrependimento. Quando nós caminhamos pelo primeiro tópico, que fala sobre a palavra profética enviada a Judá, e aqui nós temos algumas informações que são muito interessantes. Por exemplo, o ministério profético. Quando é que ele começa? Na lição, nós temos o verbo hebraico, que significa nabi, e do grego, profetes, que fala sobre a questão da definição de profeta. Profeta é alguém que recebia autorização para falar em nome de Deus, em algum lugar. O ofício profético se inicia no ministério de Samuel. Samuel, inclusive, foi aquele que teve a escola de profetas, foi onde foi inaugurado a escola de profetas. E o ministério profético se encerra na vida de João Batista, ou seja, de Samuel até João Batista, nós temos o ministério profético. E é interessante entender isso porque cada dispensação carrega consigo o propósito. E os profetas, eles tinham um ofício diante de Deus, qual? Falar aquilo que Deus
desejava para o seu povo. Bem, eu disse que o tópico 1, ele tem um caráter informativo porque é interessante entender sobre as dispensações e sobre os ministérios. Quando chegamos no segundo ponto, fala sobre a natureza profética da mensagem, ou seja, entregar uma palavra de exortação, uma palavra de confronto. É tanto que o texto bíblico vai fazer questão de nos dizer, Jeremias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 35, da mudança de Jeremias de Anatote para Jerusalém, que era o ambiente onde ele liberaria as palavras proféticas de Deus para Judá. E aqui eu tenho uma aplicação interessante, professor, ao seu aluno, é habitar no centro da vontade de Deus. Às vezes, as pessoas resistem em estar onde Deus deseja e, por causa disso, não vive uma vida totalmente completa como a que Deus deseja para a vida dele. Jeremias entendeu, primeiro, o seu ministério não seria sacerdotal. Segundo, o lugar da sua habitação não seria em Anatote, mas seria sim em Jerusalém, que seria o lugar da palavra profética ser liberada. Uma profecia vindo de Deus jamais vai contradizer com a sua natureza ou a sua lei. Quando nós olhamos para as profecias de Jeremias, nós observamos que todas elas estão dentro da natureza de Deus e dentro da sua lei. Por quê? Porque Deus não se contradiz. E é interessante observar isso, porque sempre quando nós recebemos, Deus usa um servo seu para liberar uma palavra à nossa vida, nós temos que filtrar ela com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é um guia, ela é um direcionador, ela é um direcionamento para as nossas vidas. Quando nós chegamos no terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos o ponto dizendo assim, Judá, o alvo de Deus. E aqui também em caráter informativo, nós sabemos que inicialmente Israel era 12 tribos e não havia separação. Chega o reinado de Roboão, filho de Salomão, aproximadamente 931 a.C., e ele diz ao povo que trataria com dureza, trataria com maior tributo, trataria de uma forma difícil, e por causa disso a história diz que há uma separação das tribos. Judá é 2 tribos, já Jeroboão conquista 10 tribos. Então aqui nós temos o início de 2 reinados. E se nós percebermos ao longo da história, vamos notar que durante um grande tempo a rivalidade entre Israel e entre Judá. Se nós olharmos o cenário aqui, nós vamos perceber que no início o reino do norte, que são as 10 tribos, a capital era Siquém, já o reino do sul, a capital era Jerusalém. Quando nós chegamos na história de Jeremias, nós percebemos que ele começa no reinado de Josias. E Josias é conhecido como aquele que causou uma restauração do culto. Mas após Josias, há muito pecado em Israel. É nesse inteirinho, ou nesse tempo, que Deus levanta Jeremias para ser alguém que fala aquilo que Deus diz, confrontando o povo do seu pecado. Aplico aqui nesse tópico sobre a importância de Jeremias para o seu tempo. Ou seja, o povo precisava de confronto e o confronto vinha das palavras do profeta Jeremias. Nesse sentido, eu gostaria, professor, que o senhor conversasse, e a senhora também, conversasse com o seu aluno dizendo sobre a importância de entender o tempo para a realização do chamado. Olha que interessante. Às vezes nós recebemos um chamado de Deus para algo e para um propósito. Entretanto, um grande desafio é entender o tempo do início. Nesse sentido, professor, diga ao aluno sobre a importância de pedir direcionamento de Deus para assim iniciar o seu chamado. Mas antes disso, ore, leia a Bíblia, se consagre e obedeça à autoridade espiritual. Dessa forma, você terá o discernimento quando é o tempo de Deus. Chegamos ao segundo ponto, e esse ponto já é um ponto que gera aplicação, que é quando Deus
fala: a dura advertência divina. Quando nós olhamos para esse tópico, nós observamos que um lado da mensagem de Jeremias traz uma mensagem de esperança, mas o outro lado da mensagem fala sobre a ira de Deus que está acesa por causa do pecado do povo. Neste tópico é interessante, professor, você refletir com ele sobre o texto bíblico. E o texto bíblico hoje, eu gostaria de trazer essa leitura, é o capítulo 2. O capítulo 2, o versículo 6, olha o que Deus diz para Judá. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando entrastes, contaminastes a minha terra e a minha herança fizeste abominação. Ou seja, nesse segundo ponto, quando trata sobre a ira de Deus, se tem uma das coisas que o Senhor tem repulsa, é da ingratidão e do pecado. Quando nós olhamos para Judá, nós percebemos que eles preferiram uma vida de pecado. E aqui, nesse texto, o versículo 13 do texto bíblico fala: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Ou seja, a ingratidão é algo que gera a ira de Deus. O segundo ponto do segundo tópico diz: uma palavra de condenação. De acordo com os textos do capítulo 2 e do capítulo 3, o profeta recebeu a mensagem de Deus, cujo conteúdo foi condenação ao povo de Judá que se afastou de Deus. Lembrando que o pecado, ele sempre gera uma consequência, né? Está escrito em Gálatas: tudo que o homem plantar, certamente colherá. As causas da condenação. Terceiro ponto. Inicialmente, é preciso afirmar que Deus não tem prazer em fazer o homem padecer ou sofrer. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, desde o Éden, o projeto de Deus é que o homem viva e viva bem, mas o pecado gera consequências. As causas da condenação do homem é por causa do pecado. Quando você olha para a limitação de anos do homem, é por causa do pecado. Quando você olha para Gênesis capítulo 6, versículo 3, lá está o gênero humano pecando. Quando você olha para Gênesis capítulo 11, que é a Torre de Babel, a dispersão do ser humano de um ambiente só, é por causa do pecado. Quando nós olhamos para Deus separando para si um povo, né, em Gênesis capítulo 12, que é através de Abraão fazendo se tornar Israel, é por quê? Porque o mundo estava em pecado. Quando nós olhamos para a misericórdia de Deus enviando a Jesus Cristo para salvar o homem, por quê? Porque o homem vivia uma vida de pecado. Ou seja, o pecado gera condenação. Quando nós olhamos para Romanos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto continua dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, existe uma causa da condenação, o pecado, mas existe uma causa da misericórdia, Jesus e o seu sacrifício. Fechamos assim o segundo tópico e entramos agora no terceiro tópico. Um chamado ao arrependimento. Aqui diz: o chamado ao arrependimento foi uma das tônicas principais da mensagem de Jeremias. É tão interessante isso, porque nós olhamos para Jeremias capítulo 13, do versículo 12 ao versículo 14, existem as expressões assim: volta, reconhece, convertei-vos, ou seja, isto é, no grego, metanoia, o que é mudança de mente, voltar
se para alguém, ou seja, voltar na direção de. Quando o texto está falando sobre converter, o desejo de Deus era que o povo de Judá mudasse o seu comportamento e mudasse de direção, abandonasse a idolatria e se aproximasse de Deus. Apenas em mudar a direção, mas também abandonar a direção errada. Esse foi um convite de Deus para Judá, mas esse também é um convite de Deus para nós e para os jovens da sua classe. Metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, para assim desfrutar do que Deus tem. Então, primeiro, é um convite ao arrependimento. Segundo, arrependimento, o caminho da restauração. É Deus dizendo, se vocês se arrependerem, vocês serão restaurados, vocês serão mudados. É interessante, e aqui é muito pertinente dizer isso, que nesse tempo Judá vivia uma crise econômica, uma crise política e uma crise espiritual. Vale a pena lembrar que nesse cenário aqui, eles viviam guerras dominando o cenário mundial. Quando Deus diz que o arrependimento geraria restauração, ele estava dizendo, olha, haverá mudança econômica, haverá mudança política e haverá mudança espiritual para a vida de vocês. Haverá paz. Tudo com o arrependimento. A pessoa arrependida experimenta uma mudança radical de pensamento e de atitude. Ou seja, alguém que se arrepende de verdade, ela muda o seu comportamento. Deus estava dizendo, se Judá quer viver o arrependimento, precisa mudar radical. E às vezes isso é importante lembrar, porque tem coisas que nós temos que mudar de forma radical, para assim experimentar a restauração que Deus tem para a nossa vida. Jeremias apregoou o arrependimento como uma condição para que não recebesse a justiça e ira de Deus. Sendo assim, Deus não deseja que o homem seja condenado e que ele experimente a sua ira, mas para isso, esse homem tem que se inclinar ao arrependimento que Deus tem para ele. Fechando assim o terceiro tópico, o terceiro ponto diz a necessidade permanente do arrependimento. Deus não desejava e não deseja que o arrependimento seja apenas em um momento, mas sim que seja uma prática contínua, permanente nossa, a fim de vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante que a mensagem de arrependimento foi pregada por Jeremias, foi pregada por João Batista, estava na pregação de Pedro, estava na pregação de Jesus e também estava na pregação do apóstolo Paulo. Paulo diz em Atos 26, 20, arrependei-vos. Obras dignas de arrependimento, ou seja, se chegamos ao arrependimento, nós temos obras que demonstram o nosso arrependimento. Mas também, nos dias de Jesus e dos apóstolos, assim como ainda na atualidade, existe uma mensagem de arrependimento. Ou seja, o arrependimento é o caminho para a restauração, o arrependimento é o caminho para vivermos as promessas de Deus. Sendo assim, professor, encerramos esta segunda lição, que tratou sobre a mensagem de Jeremias para Judá. Desejo que você tenha uma excelente aula, que você comente, compartilhe o nosso conteúdo, seja tanto aqui no YouTube, quanto também no Instagram. Deus te abençoe e continue seguindo e se inscrevendo em nosso canal Base Jovem UFC. Deus abençoe e até a semana que vem.